E aí, doutor Paulo, eu queria que o senhor explicasse, tem todo o tempo é seu, que o senhor explicasse juridicamente o que aconteceu de tão impactante que deixou todo mundo feito barata tonta, e eu volto a dizer, eu não participo da turma que vive de clickbait, eu participo daquela turma que vive de informação, que vive de jornalismo. Portanto, se você puder contribuir com o nosso Pix, nós muito agradecemos. O doutor Paulo, inclusive, é um colaborador, um contribuidor do canal, para vocês terem uma ideia. Então, doutor Paulo, eu queria que o senhor desse uma situada para as pessoas, que o senhor mostrasse de forma bem didática o que realmente aconteceu, porque depois eu tenho algumas perguntas que eu estou vendo algumas insanidades por parte... Eu vi Gabeira falando Deus me livre, eu vi Talíria Petroni, eu vi todos aqueles que sempre dão declarações bolos, o Randolph. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e, acima de tudo, muito orgulho de ser seu amigo. É tudo contigo. Muito obrigado, Alfredo. Bessone, você sabe que eu sou seu fã incondicional há mais de 30 anos, que a gente convive nessa luta diária pelo Estado de Direito do Brasil, você pela comunicação, pelo direito de falar a verdade, pelo direito de se manter no ar. E, realmente, hoje, o presidente da República, ao meu sentir, marcou um gol aos 45 minutos do segundo tempo, com um chute de direita, a bola entrou no canto esquerdo, foi o chute do meio do campo e dentro das 4 linhas. E aos 45 minutos do segundo tempo, ou seja, pegou de surpresa toda a esquerda nacional, os ministros do Supremo e a classe política como um todo. E, ao mesmo tempo, ele acabou trazendo para o pessoal da direita um sentimento de que o presidente da República realmente manda e está mandando e está executando o ato. O presidente da República, ele tinha 4 opções. A primeira é ficar quieto, que politicamente seria correto dentro das antigas políticas, não se meter nisso ainda enquanto não iniciasse a execução da pena. Segundo, entrar na forma do artigo 84, inciso 12, entrando com indulto ou comutação da pena, tá certo? E ele optou pela comutação da pena através da graça. E aqui tem um detalhe técnico importante. O indulto, ele surte efeitos sobre a execução da pena, ou seja, fica suspensa a execução da pena. E a graça surte efeito sobre a punibilidade. Então, ela extingue a punibilidade. Qual é a diferença dos dois institutos? Quando extingue a execução da pena, é a pena primária, ou seja, ele deixaria de cumprir a pena de prisão, seja ela em regime aberto, seja ela em regime fechado, e deixaria de ser preso. Mas, no entanto, as penas secundárias, a multa, por exemplo, em tese, ela poderia ser extinta, mas existe discussão sobre isso por causa do artigo, se não me falha a memória, o artigo 92 do Código Penal, que fala que extingue apenas a execução da pena. Então, suspenderia tal. Mas os efeitos secundários da pena, que seriam a inelegibilidade, a perda do mandato, poderia surtir efeito. O presidente da República, ao adotar a graça, ele simplesmente extingue a punibilidade. O que é isso? Para que as pessoas entendam bem. Vamos dar um exemplo. Eu estou sendo condenado, sendo processado por determinado crime. Vamos supor que eu cometi um crime contra a vida, que está se discutindo se eu agi por bem ou por mal. Quando eu faço 90 anos, 70 anos, se eu não tiver tido a pena ainda, a prescrição diminui pela metade. Então, provavelmente, eu seria beneficiado com a extinção da punibilidade, ou seja, o processo deixa de existir e tudo que está nele. Se fosse a extinção da executoriedade, o que nós teríamos? O cara não seria preso,
mas ficaria inelegível e poderia perder o mandato. Então, quando ele optou pela graça, pelo indulto, ele o fez de forma correta e com amparo na Lei de Execuções Penais, tá certo? Por quê? A Lei de Execuções Penais, no artigo 192, ela é muito clara no sentido de que extingue o crime, quer dizer, deixou de existir o suposto crime contra a segurança nacional. Então, me parece que o presidente acertou. Nós vamos ter muito mimimi aí pela frente. Randolph já deu posições de que vai ao Supremo. Eu li na Folha de São Paulo, não sei se é verdade, os ministros estariam perplexos com a decisão, mas a gente não pode confiar muito na Folha, porque às vezes ela não dá a fonte, ela diz segundo fontes. E quando é assim, normalmente é mentira ou é balão de ensaio. A bem da verdade é o seguinte: compete ao presidente da República, privativamente, entre vários casos, está lá no inciso 12, conceder indulto e comutar pena, se fosse necessário, com audiência de órgãos previsto em lei, o que não é o caso aqui. É um ato discricionário do presidente, é um ato administrativo, é um ato de Estado. Por quê? Cabe ao presidente da República preservar o Estado, preservar a Constituição e preservar a legislação. Se os ministros do Supremo abrem um processo contra o deputado Daniel Silveira pelo simples fato dele ter cometido crime contra a honra contra os ministros, e aplica uma pena de 8 anos nele, com base na Lei de Segurança Nacional que foi revogada, está violando o Estado de Direito, com todo respeito a quem entende em contrário. No entanto, o Estado de Direito não permite isso. O processo penal, ele é rígido, ele estabelece regras claras. Se o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro tivesse se sentido ofendido, caberia a ele 2 caminhos: fazer uma queixa-crime, ele tinha 6 meses para fazer isso, e nenhum deles fez, no juiz de primeiro grau, ou entrar com uma ação de perdas e danos morais em face da ofensa à eventual honra. Como acredito eu que os ministros não se consideraram com a sua honra ofendida, mas entenderam que havia um crime contra a segurança nacional, preferiram caminhar por uma linha tortuosa e perigosa. Não quero aqui dizer que eu compactuo com todas as frases do deputado Daniel Silveira. Eu tenho restrições a algumas colocações. Mas é importante que se diga que o Daniel Silveira não tem um exército, não tinha público naquela época, não tinha força política para mobilizar alguém para ir ao Supremo, pegar o ministro Alexandre de Moraes, que ele chama de cabeça de ovo, e balançar. Então, foi apenas uma retórica, como muito bem disse o ministro Cássio Nunes. E as retóricas é crime contra a honra. Não houve esse perigo. E aí eu me pergunto outra coisa, Alfredo. Dias atrás, o ex-presidente Lula e candidato à presidência da República, ex-condenado criminal e absolvido pelo Supremo, instigou a população, principalmente os sindicalistas, numa reunião fechada e depois tornada pública, que eles fossem visitar a casa de parlamentares, de membros do Congresso Nacional, de suas famílias e filhos, principalmente, para convencê-los em determinada votação ou situação. O que é isso? Isso, sim, praticado pelo presidente Lula, é crime contra a segurança nacional, porque os membros do Congresso, eu gostando de um deputado ou não, eu não posso ameaçá-lo, eu não posso instigar o povo a ir lá a atacar um membro do Congresso Nacional. No entanto, o presidente Lula continuou falando, apenas disse que era uma sugestão para 50 pessoas e conversar com o filho do deputado. Ora, gente, isso é cretinice, isso é maldade, isso não é legal. O Estado de Direito, o sistema representativo, garante ao parlamentar o direito de emitir opinião e de votar como ele entender de direito, assim como o juiz. Eu não concordo com o voto dos ministros, dos 7 ministros do Supremo e até do André Mendonça. O André Mendonça também, para mim, violou o princípio constitucional, tá certo? Assim como os outros 7 ministros, ao aplicar a pena
pelo crime de honra. Se eles estivessem julgando o artigo 138 ou 139 do Código Penal, que é crime contra a honra, eu teria entendido e acho até que o deputado poderia ser condenado, tá certo? Só que tem um agravante. Ele tem imunidade parlamentar. É verdade que o Supremo, desde 2002, vem diminuindo o tamanho da imunidade parlamentar. Mas a imunidade parlamentar do artigo 53, ela é clara. O deputado, no exercício, ele pode emitir opinião e voto, assim como o ministro pode emitir opinião e voto, e ele não é julgado por isso. E, em que pese ser um crime contra a honra, ele poderia ser beneficiado pelo direito de afetar a honra quando fala da tribuna ou quando fala com parlamentar. E ele falou com parlamentar. Acho que o deputado Daniel Silveira já sofreu demais, esteve preso, usou tornozeleira, passou constrangimento, pagou multa para sofrer uma pena desse porte, na véspera do pleito eleitoral, numa clara alusão de que queriam ele inelegível. Quando ele conversou comigo, logo depois que foi preso na primeira vez, eu disse a ele que o grande risco dele não era o Congresso, que o Congresso, no máximo, daria uma pena para ele de advertência. Quando muito, uma suspensão temporária do mandato, alguma coisa do gênero. Deu uma pena de advertência. Mas o perigo do Supremo julgá-lo criminalmente e torná-lo inelegível porque ele foi condenado por uma corte colegiada, mesmo que ele tenha direito de embargos. Então, acertou o presidente da República, que, ao meu sentir, fez um gol aos 45 minutos do segundo tempo e pôs fim a essa polêmica e, inclusive, evitou consequências mais graves. Há uma camada da população que não admite essa condenação, por entender que o deputado tem o direito de falar. Eu posso não concordar, mas ele tem o direito de falar. Doutor Paulo, é importante, todo o seu esclarecimento é um show. Eu conheço você há 30 anos que a gente conversa, diverge, concorda. Eu disse que a nossa única divergência mesmo, irreconciliável, é o fato de você torcer para o Inter. No entanto, Mas eu acho que você ainda vai mudar de opinião, você ainda vai ser colorado ainda. Essa tá difícil, viu? Olha... Doutor Paulo, aí aconteceu o seguinte, alguns disseram que o presidente se precipitou porque ainda não houve o trânsito em julgado, ainda cabem recursos, portanto, o presidente se antecipou ao fato. Qual é a sua opinião sobre isso? Se fosse indulto, ele estaria se antecipando. Como foi graça, não. A graça, segundo a doutrina, ela pode ser concedida durante o processo ou durante a execução da pena. Não há necessidade de aguardar a execução da pena, tá certo? Porque é um ato de Estado, é um ato de clemência, é um ato de benevolência que o Estado tem para determinados atos. É aquilo que a gente chama de peso e contrapeso, tá certo? Por quê? Porque o presidente da República ele pode evitar situações, ele pode criar situações para evitar problemas. E cabe a ele, como chefe do Estado, o direito de adotar medidas para que as coisas voltem ao normal. Então, ele extinguiu a punibilidade, como eu disse, ou seja, extinguiu o crime, deixou de existir o crime, então, indiferente de trânsito em julgado ou não, é como a extinção da punibilidade. E aí, lembrando aos que pensam em contrário, se não me falha a memória, é o artigo 107 do Código Penal, ele estabelece que há a prescrição, existe a prescrição da pena nos casos de indulto presidencial. Então, me parece que esse assunto está dentro da descrição que a própria lei faculta a extinção da punibilidade pela anistia, pela graça e pelo indulto. É artigo 107, segundo. Agora eu achei aqui nos meus alfarrados aqui. Então, na verdade, quando extingue a punibilidade, extingue o crime. Isso pode ocorrer a qualquer momento do processo. É aquele caso que eu dei
surreal de eu matar alguém, estar respondendo o processo e ser extinto. Inclusive, é bom lembrar que o presidente Lula foi beneficiado com uma extinção de punibilidade. Quando o processo foi anulado e voltou para a Justiça Federal de Brasília, o juiz entendeu que, como ele tinha mais de 70 anos, que a prescrição era, se não me falha a memória, de 12 anos, de 20 anos, e que ele já tinha passado 10 anos entre o crime e o processo voltando para ele, e houve a extinção da punibilidade decretada pelo juiz. E compete ao presidente da República extinguir a punibilidade também. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né, doutor Paulo? Exatamente. Olha só que legal, esse print aqui é do dia 5 de agosto de 2021. Um esclarecimento: quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais... É o Barroso falando, né? Eu me lembro dessa. Ele deu uma extensão maior do que o presidente tinha dado. E aí, o que eu achei genial nisso tudo, doutor Paulo, foi que o Bolsonaro buscou exatamente as alegações do Alexandre de Moraes quando ele era ministro da Justiça para defender o ato do Temer. Ou seja, o Bolsonaro está defendendo o seu ato com o enunciado jurídico do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.